people! Good morning, my dear students! Bom dia, queridos alunos! Aquela saudade, como sempre, né? Estamos aqui de volta, animadíssimos para mais uma videoaula com a Teacher Monique! Yes! Obrigada pelas palmas. Hoje eu não vou cantar, né? Eu vou deixar isso aí para vocês irem se preparando, porque a gente vai ter um trabalho. Não vou falar sobre ele agora, só vou deixar no ar. Mas vocês sabem que falta o nosso trabalho da segunda etapa, não é isso? Lembra que vocês fizeram na primeira etapa e me mandaram por e-mail? Mas eu vou explicar o trabalho, gente, só na nossa aula online, tá? Tudo bem que a videoaula fica gravada. O ideal seria que vocês assistissem a videoaula, fizessem as atividades para que na aula online você pudesse tirar suas dúvidas e assim a gente pudesse interagir melhor. Mas a gente sabe, pelo que eu tenho observado, né, que não é uma grande quantidade de alunos que tem feito isso, porque a gente tem lá, né, essa informação através da plataforma. Então eu prefiro conversar com vocês sobre o trabalho na aula online, né, porque a gente tem um grupo maior de alunos participando, acompanhando, mas fiquem tranquilos porque eu vou deixar registrado, eu vou, né, preparar um arquivo e vou anexar lá na plataforma também, explicando a atividade que vocês vão ter que me entregar valendo um ponto nessa segunda etapa, tá bom? E aí hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre countable and uncountable nouns, né? Porque tudo tá envolvendo isso. Eu lembro que na nossa última videoaula eu ainda falei isso com vocês, gente. As nossas aulas nessa segunda etapa, elas vão estar, né, acontecendo com base nos substantivos contáveis e incontáveis. Na semana passada, nós trabalhamos com many e much. Vimos que o many é usado para substantivo contável e o much para substantivo incontável. Falamos também sobre how many e how much. E de igual forma, how many é usado para substantivo contável e how much para substantivo incontável. Many e much significam muito, muita, né? Muitos, muitas. Hoje a gente vai falar sobre quantifiers que significam o contrário, que significam pouco, pouca, poucos, poucas, né? E aí eu apresento a vocês, caso vocês ainda não conheçam, little and few, tá? Então você pode trabalhar com little e com few, se você quiser falar sobre uma determinada quantidade desse substantivo que você está descrevendo, se essa quantidade é pouca, tá bom? E aí como você vai aplicar o few e o little? Da mesma forma que você aplicou o many e o much. Assim como o many é usado para substantivo contável, o few também é usado para substantivo contável. Assim como much é usado para substantivo incontável, o little é usado para substantivo incontável, tá? Aí você pode falar assim, Monique, mas eu tô vendo aqui no meu livro também na unidade 10, que tem a little e a few. Significa a mesma coisa, né? Então eu digo little, pouco, a little, um pouco. A diferença só é que quando eu falo a little, eu tenho artigo. E quando eu falo a few, a mesma coisa, tá bom? Então, depende do contexto da frase. Mas, não muda, né, a forma de uso, tá bom? Little e a little, substantivo incontável. Few ou a few, substantivo contável. Não é fácil isso? Se você já domina substantivo contável e incontável, let's go to English. Se você já tá, né, circulando tranquilamente com os substantivos, né, com os countable and uncountable nouns, agora você vai aplicar o many, o much, o few, o little, de acordo com aquilo que você está empregando, com aquele substantivo que você está empregando, tá bom? Então, o que eu fiz aqui foi apenas trazer algumas frases com exemplos, tá? Então, aqui, ó, eu tenho very few people live with just a few things. Então, ó, independente, né, de você ter entendido a frase, digamos, a gente sabe que people, embora não tenha S, é um substantivo contável, é o plural de person.
é porque é um substantivo irregular. Então, person, pessoa. People, pessoas. Então, é um substantivo contável. Então, por isso que eu usei few. E aqui a mesma coisa, ó. Things tá tendo plural para nos facilitar. Então, eu tenho very few people live with just a few things. Então, muito poucas pessoas vivem com poucas coisas, né? Com um pouco só de coisas, assim. É verdade, né? São poucas pessoas que conseguem viver, sobreviver com tão pouco, né? Assim, não sei se eu concordo muito com isso não, tá? Porque a gente sabe que a nossa realidade não é muito essa, assim. Tem muita gente que batalha e que vive com bem pouco, né? E sobrevive, enfim. Não vive com muitos benefícios que muitos de nós temos. Mas não vamos, né? Não vamos discutir essa parte aqui agora, nesse momento. Não vamos... Isso gera, né, um assunto que vai se estender. E o importante aqui é você perceber que eu usei o few com people e a few com things, porque tanto people quanto things são substantivos contáveis, tá bom? Então vamos para os exemplos de baixo, ó. We have little time to think about it. Então nós temos pouco tempo para pensar sobre isso. Então eu tenho o substantivo time, que é um substantivo incontável, por isso que eu usei little, ok? Agora vamos ver aqui embaixo, ó. He needs a little help to follow his dreams. Ele precisa de um pouco de ajuda para seguir os sonhos dele. Então, ó, help também é um substantivo, né? Incontável, então por isso que eu usei a little. Aí viu o que eu falei com vocês? Por que eu usei aqui little e aqui a little? É só pelo contexto da frase, né? O que você precisa em termos de significado. Aqui eu não precisava de a little time. Aqui eu preciso um pouco... He needs a little help. Ele precisa de um pouco de ajuda. Então, é só questão de meaning mesmo. É só questão de... Então, é só questão de contexto mesmo. Tá bom, gente? Só pra ver se vocês estão acordados, ligados em mim. Claro isso? Feel. Uncountable noun. Peraí, louca, não. Feel, countable noun e little, uncountable noun. Ok? Gente, agora eu quero que vocês deem um pause aí no vídeo e quero que vocês abram o livro na página 90 e na página 91. Confio em vocês, tá? Preciso que vocês tentem fazer. São 3 ou 4 exercícios muito pequenininhos em que você vai empregar esses pontifiers. Tenta fazer e a gente vai corrigir juntos ainda na nossa videoaula, né? Então, dá uma lida aí no material, tenta fazer que a gente vai corrigir junto. Essa semana eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou trazer na nossa aula online um exercício extra pra gente poder realizar juntos lá na aula online. Então, eu quero que você tenha as páginas 90 e 91 já corrigidas, quando a gente estiver na nossa aula online, para que você tenha uma referência, né? Para que a gente possa ter feito algum exercício sobre isso e assim eu entendo que você vai, de repente, surgir alguma dúvida para você tirar na aula online, ou não, ou você vai se sentir super confortável com a matéria e dizer, olha, tô de boa, tô arrasando, tô podendo. Não é não? Então dá uma paradinha agora, faz, e a gente já vai retomar, tá bom? Pra gente corrigir essas páginas juntas. O Reading Comprehension da unidade 10, do capítulo 10, que é o capítulo em que estamos, a gente também vai debater na nossa aula online dessa semana, tá bom? Então já a gente tá junto, vamos lá fazer. So, let's continue, ok? Vamos continuar, galera. Imagino que vocês tenham lido e feito, né? E perceberam que tá bem tranquilo. Então, aí na página 90, você só tinha que me dizer se esses substantivos, se essas palavras em negrito, se elas são palavras contáveis ou incontáveis. Então, tem a facilidade de que se a palavra estiver no plural, você já sabe de cara que ela é contável, né? Countable. Então, eu tenho steps na letra A, eu tenho math exercises na letra D e eu tenho things na letra E, que inclusive eu utilizei no nosso exemplo no quadro ainda há pouco. Então, todas essas palavras, né, da letra A, da letra D e da letra E são countable. E aí eu tenho thinking, pensamento, e eu tenho money na C,
Money, a gente tá cansado de falar sobre ele e saber que ele é uncountable, né? Então, a gente deu uma relembrada aí nos substantivos contáveis e incontáveis, conforme eu acabei de explicar. E aí, no número 2, você tinha que dizer qual quantifier você usa para countable e qual quantifier você usa para uncountable. Então, aí no número 2, na letra A gente viu que para countable, a gente usa few or a few. E para uncountable, a gente usa little or a little. Yeah? Simples assim. Então, vamos lá para o número 3, você tinha que completar utilizando much, little, many, few. Aí a gente retoma o many e o much, por isso que eu relembrei no início. E uso o little e o few, né? Então, eu tenho that's a question, few people answer. Então, a gente usou o few com people, porque people é um substantivo contável. Aí, a gente continua. Instead, we let other people answer it for us. How much do you need to be happy? Então, much para substantivo uncountable. How much money? How many things? How much free time? Tem vários exemplos aí, né? Então, com money, você vai usar o much, porque é incontável. Com things, tá no plural, então é contável. E aí, eu tô falando de time again. Free time, de tempo, novamente, que também é incontável. Por isso, eu usei o much. Tá bom? Aí, lá no finalzinho, we are not satisfied with few things. Few, para substantivo, countable, contável. We are not satisfied with little free time. E aí, agora eu já tenho little, porque eu tô falando de time, né? Talvez você tenha tido um pouquinho de dificuldade. Não acredito que tenham, porque assim, o texto tá bem fácil, mas é só porque como ele trabalhou com many, much, few e little, você tinha que saber quando estava sendo usado para muito ou para pouco, né? Que são exatamente antônimos. Mas eu imagino que como o texto, né? Como o texto estava bem tranquilo, vocês tenham conseguido fazer de boa, mas qualquer coisinha, qualquer dúvida que tenha ficado, tá? Marca aí, coloca uma estrelinha e na aula online vocês não deixem de me perguntar. Agora, no número 4, você só tinha que completar com few e little e usando as palavras que estavam sendo dadas aqui. Então, na letra A, few people in the office think that planning the... Então, a few para letra A. Give me a few hours so I can complete this task. C, he added a little sugar to his milk and coffee. I have a few questions about how to set goals for my life. And Jack and Lily saved a little money to buy their mother a gift. Aí a gente volta a falar, né? A dúvida provavelmente não tenha acontecido por conta do uso do few e do little. Mas pode ter acontecido por conta de entender o contexto da frase para você aplicar a palavra correta. Mas eu acredito que como vocês estão fazendo isso aí em casa e tiveram um tempinho porque vocês pausaram para fazer, qualquer dúvida em relação ao vocabulário vocês provavelmente pesquisaram e aí conseguiram completar direitinho. Lembrando que todo exercício, né, que nós fazemos é sempre com base naquilo que a gente trabalha em sala, então não é nenhum vocabulário que vocês não conheçam. Então relaxa, tá bom? E para finalizarmos, número 5, também você vai responder com a little or a few. Então eu tenho... Sorry. Do people need persistence to reach success? Yes, a little. Por que é a little? Porque a gente tá falando de persistência, que é um substantivo incontável em inglês. Aí na letra C eu tenho do you get disappointed when your plans fail? Yes, a little. Então a mesma coisa, disappointed, a little, porque é uncountable. E aí no final, na letra D, do people take risks when they are planning a game? Aí a gente tem o risks, que está tendo plural, então é o que eu falei, a deixa, né? Se tá no plural, não tenha dúvidas, é countable. Por isso que foi usada a few, porque a few, um pouco, é para substantivo contável. E a little, que também é um pouco, mas é para substantivo incontável. Meu Deus, isso é muito fácil, teacher. Meu Deus, ai meu Deus, eu vou gabaritar. Tô sentindo que vocês estão emocionados. Então, nós estamos finalizando aqui, tá bom? Vamos praticar isso aí na atividade que eu vou trazer extra, né? Que já tá anexada à sua plataforma.
Você pode adiantar para você dar uma treinada ou você pode esperar e a gente vai fazer juntos e assim tirar qualquer dúvida que possa ter ficado. Tá bom, gente? See you. Kisses in your heart.